Bom, vamos lá, pessoal. Vou contar um pouquinho, tentar resumir um pouco a minha história, a história da V7 Cars, aqui nesse vídeo. Não vai ser nada profissional, vai ser um vídeo bem amador, mas que realmente vai contar alguns detalhes da minha história e como eu criei a V7 Cars. Hoje eu tenho 43 anos de idade, tá? Eu sempre digo que praticamente eu nasci dentro do automóvel, porque a minha família, da parte da minha mãe, já falecida minha mãe, era dona de uma concessionária de automóveis tradicional aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente era concessionária Chevrolet, se chamava Casa Dico. Alguns aqui devem conhecer, outros devem ter os seus pais ou os avós tenham sido clientes dessa concessionária. Era uma concessionária centenária no Rio Grande do Sul, na verdade no Brasil, né? A gente foi, eu acho que a terceira no Brasil a começar a comercializar automóveis. A empresa começou em 1890 como Secos e Molhados, um mercadinho, e foi crescendo e foi vendendo óleo até chegar à concessão da Chevrolet. Só completando, se começou na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, e aí ao longo do tempo foi crescendo, veio para Porto Alegre, começou a ser distribuidora de óleo, lubrificantes, e aí com o tempo conseguiu a concessão dos automóveis Chevrolet. E é óbvio, eu não participei desse início, né? Eu sou a quinta geração da família. Eu comecei a trabalhar na concessionária com 17 anos de idade. Da família era só eu e o irmão da minha avó. O resto era diretoria e gerência, tudo profissional. Então, da família, como presidente, tinha o irmão da minha avó e eu começando lá nos meus 17 anos, conhecendo a concessionária, passando por vários departamentos. Fiz um estágio por tudo, desde a parte de RH, faturamento, contabilidade, peças, oficina, pós-venda, vendas de automóveis, avaliação de automóveis. Eu passei pelo departamento de avaliação de automóveis, que mais? A parte de... Cara, passei por tudo, por todos os departamentos da concessionária eu passei. Não tinha um canto que eu não conhecia da concessionária. O que acontece? A concessionária era muito antiga, muito tradicional na cidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E os clientes também eram tradicionais e antigos aqui, da Casa Dico. E não se renovou a clientela, a diretoria era muito tradicional, há muito tempo no mesmo cargo, o gerente de vendas tinha mais de 50 anos, então a empresa não evoluiu na parte, não abriu novos horizontes. E eu acabei chegando tarde, eu entrei com 17 anos, eu acho que era 1996, por aí, 97, algo assim. E em 2002, se eu não me engano, ou 2003, a gente acabou perdendo a concessão da concessionária. Na época a Chevrolet tinha 5 concessionárias e precisava reduzir o quadro e a gente acabou sendo afetado pela essa redução. Claro que tem uma discussão judicial e tal, mas enfim, a concessionária encerrou. E eu consegui trabalhar, se eu não me engano, 5 ou 6 anos na concessionária. Foi essa bagagem que me deu conhecimento de automóvel. Então eu vivi muito o dia a dia da concessionária. Eu ia para a concessionária com 12 anos de idade já, pegava uma bicicletinha, na época podia andar em Porto Alegre de bicicleta, tu não ia ser assaltado, minha mãe me deixava aí. E eu ia pedalando até a concessionária e ficava a tarde inteira lá, incomodando os funcionários, questionando, entendendo. Mas de fato mesmo eu comecei a ter a responsabilidade, foi a partir dos 17 anos. Mas isso tudo me deu muita gana de trabalhar com automóvel, e é uma gana de trabalhar e ao mesmo tempo a paixão, né? Bom, quando a gente ficou sabendo, a gente teve a triste notícia que nós seremos descredenciados da Chevrolet,
eu confesso que foi uma paulada na minha cabeça. Imagina, eu tinha acho que 22 anos, 23 anos, recém querendo decolar o avião em trabalhar, em assumir, em ter um cargo mais importante na concessionária, e de repente a gente toma uma paulada na cabeça, sabendo que a gente não ia poder mais dar continuidade à empresa familiar, mas com uma diretoria profissional contratada, e que o meu sonho praticamente estava terminando naquele momento. Foi uma perda assim muito grande. Confesso que eu fiquei completamente perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque no entanto eu fui criado para trabalhar com automóvel dentro da minha família. E logo depois que a gente teve essa perda aí da concessão da concessionária, alguns meses depois, a minha mãe adoeceu, teve um aneurisma cerebral, foi para o hospital fazer uma cirurgia e tal, e não resistiu e acabou falecendo. Então, assim, foi mais uma perda muito forte, drástica, assim. Perder uma mãe, para quem já perdeu, sabe como é que é uma ferida pro resto da vida. Mas não adianta, a gente tem que levantar a cabeça, porque a vida segue, não adianta. Bom, depois dessa grande perda, né, da concessionária da minha família, e a perda maior, que é da minha mãe, entendeu? O falecimento da minha mãe, eu precisava me restabelecer. E uma coisa boa que foi, eu fui procurado por uma concessionária, um grupo grande aí de uma concessionária Volkswagen, especialmente na linha da Volkswagen. Fui trabalhar na Guaibacar. Se eu não me engano, isso foi 2006. 2006 eu comecei a trabalhar na Guaibacar e me foquei na venda de carros importados. Na época se vendia bastante Touareg, Jetta, Passat, New Beetle, e aí eu fui focando e voltando para o mercado de automóveis na linha da Volkswagen. E foi assim um sucesso, foi super bem, consegui voltar porque realmente eu gostava, era automóveis. Bom, se passou 3 anos trabalhando nessa concessionária Volkswagen, foi um período muito importante aí para mim, de acolhimento principalmente, e de muita experiência, óbvio. E eu tenho um grande amigo, um irmão, que me convidou. Ele já trabalhava no mercado imobiliário e me fez um convite para fazer parte de uma boutique imobiliária que ele estava criando. Na verdade era uma imobiliária, uma venda de imóveis, e ele achava que ele achou que o meu perfil se encaixaria perfeitamente, e resolvi aceitar essa proposta. Essa empresa que eu comecei a trabalhar era uma boutique de imóveis. A gente trabalhava com alto padrão, médio alto padrão, e começou a ir bem. Começamos a vender imóveis, a conhecer o lado comercial imobiliário, conhecer as incorporadoras, conhecer construção civil. E aí essa boutique acabou virando uma incorporadora. Então paramos de vender imóveis e ser uma imobiliária e começamos a ser uma incorporadora. Incorporar e não construir. A gente contratava para construir, mas incorporava, fazia os projetos. Isso aí foi bem legal, me deu bastante experiência. Só que o ramo da construção civil é um ramo que não é tão rápido as coisas, sabe? A compra de terreno, a permuta de terreno, a aprovação do projeto, a aprovação na prefeitura, isso aí demanda muito tempo, muito investimento, e com o tempo fui ganhando mais espaço e acabei me tornando sócio dessa incorporadora. Fizemos vários empreendimentos em Porto Alegre residenciais, em parcerias com outras incorporadoras. Fizemos um condomínio em Torres, um condomínio de casas super bacana na frente da Pedra da Guarita. Mas num certo momento a minha paixão por automóvel ainda era mais forte. E aí eu ainda continuo sendo sócio dessa incorporadora, mas não estou mais no dia a dia, porque eu tinha alguma coisa com automóvel, eu precisaria seguir na linha do automóvel.
Então eu estava focado ali no mercado imobiliário, estava tudo indo super bem, mas sempre de olho no mercado de automóvel. Sempre de olho em alguns anúncios, olhando alguns carros. E até que um dia eu mesmo resolvi, porque nesse meio tempo eu acabei trocando alguns carros e eu sempre dava meus carros no negócio. E teve um dia que eu resolvi, não vou dar na concessionária, eu mesmo vou tentar vender. E deu certo. Eu vendi o meu carro por um valor bem superior ao que a concessionária tinha avaliado. E aí, como hobby, eu acabei comprando alguns carros. Comprava um, anunciava, vendia, dava certo, dava resultado, e assim foi indo. E aí teve um dia, no dia 3 de junho de 2017, era um sábado, se eu não me engano, já tinha tomado algumas taças de vinho, já era um usuário assíduo do Instagram, como pessoal, nada comercial, e aí me deu um clique. Vou criar uma plataforma no Instagram de venda de automóveis. O nome eu não sabia nada, não tinha imagem, não tinha nada, mas eu fui lá e criei esse perfil. Quando eu criei esse perfil, eu não tinha nada o que postar, nenhuma foto, nada. Quando eu criei esse perfil, eu criei um perfil totalmente sem nenhum comprometimento, assim. Eu criei por criar. Na minha cabeça, vou ver o que acontece. Vamos ver para onde vai isso aqui. Mas bem com os pés no chão, não tinha muita informação. E aí, é claro, as minhas primeiras postagens foi os carros que eu tinha para fazer a negociação. E aí o mais engraçado foi o seguinte, tem uma hora que eu não tinha mais o que postar. E seguidores eu não tinha praticamente ninguém, era minha esposa, uma pessoa desconhecida ali que de repente viu no Explorar alguma postagem minha, algum carro e começou a seguir. Então o início da V7 Cars foi algumas postagens de carros que eu tinha e eu praticamente postava para mim mesmo, para minha esposa que via, porque nem para os meus amigos eu falei que eu criei. Na verdade eu falei para 3 amigos só que eu tinha criado essa plataforma. E aí que foi o meu erro. Por que eu considero que foi o meu erro? Porque eu não divulguei para ninguém a plataforma. Só pessoas estranhas que estavam no Instagram, que olharam ali, de repente acharam bonitinho uma foto de carro e começaram a seguir. Esse foi o meu erro, porque o meu início, eu acho que eu fiquei com vergonha de repente anunciar aos 4 ventos que eu era um vendedor de carro, que eu estava começando um negócio novo e para que nem eu sabia se ia dar certo ou não. Então eu acabei ocultando isso dos amigos mais próximos. E isso, claro, acaba prejudicando, né? Porque a gente não pode ter vergonha de ser vendedor. Esse é o problema. As pessoas acham que vendedor não é uma profissão qualificada. Parece que assim o cara não deu certo em nada, aí resolveu ser vendedor de carro ou vendedor de consórcio. Mas ao contrário, pessoal, não pode ter vergonha de ser vendedor. Vendedor é uma baita profissão e super bem remunerada sabendo trabalhar e trabalhando corretamente com transparência, óbvio. Porque, cara, vendedor, todo mundo é vendedor. Hoje o médico é vendedor, o advogado é vendedor, o arquiteto é vendedor. Qualquer profissão, nutricionista é vendedor. A gente tem que se vender, a gente tem que vender o nosso serviço e a gente não pode ter vergonha disso. Então eu só fui começar a divulgar para uma camada mais próxima de mim quando eu cheguei a 1000 seguidores. Quando eu cheguei a 1000 seguidores, eu fiquei muito impressionado. Pô, eu tenho 1000 seguidores, é muita gente me olhando. E aí eu comecei a ter a sensibilidade, olha, acho que vai dar certo. Só que até o momento eu não tinha vendido nenhum carro, só postando. E o mais engraçado, eu não tinha o que postar. Os carros que eu postava eram carros de amigo que não queriam nem vender. Eu batia na porta de alguns amigos ali e perguntava, cara, tu não quer vender esse teu carro? Não, não quero vender. Tá, mas portanto tu não vende? Ah, acho que eu vendo. Então deixa eu postar.
Mas eram valores assim que não era fora do mercado, era mais porque eu tinha que ter alguma coisa para postar. Eu acho que eu postava na V7 Cars lá no início, quando eu tinha 300, 400, 500 seguidores, eu acho que eu postava um carro por semana e olhe lá. Na época não existia os stories, era só o feed. Então, aos poucos, eu comecei a ter um pouco mais de frequência nas minhas postagens. Aí, uma vez por semana. Aí eu comecei a postar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, até postar todos os dias. Eu consegui postar todos os dias que eu consegui fazer parceria com a Guaibacar, com os carros usados da Guaibacar, e de um outro lojista aqui de Porto Alegre. E aí eu comecei a ter uma certa rotina de postagem de conteúdo na V7 Cars, mas até o momento sem nenhuma venda. Eu comecei a fazer a primeira venda e não foi via Instagram, foi via relacionamento depois de 8 meses de V7 Cars. Pessoal, a gente tem que ter muita resiliência, não pode desistir na primeira vez. Em várias vezes eu pensei, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui. Tô perdendo meu tempo, tô me dedicando e eu não ganho R$1 nessa plataforma. Mas lá no fundo, às vezes eu tinha uma certa noção que um dia poderia virar a chave e se tornar ainda mais, com mais visualizações. Eu comecei a ganhar mais seguidores. Na época o Instagram era mais fácil de ganhar seguidores, hoje está muito difícil, é muita concorrência hoje. Mas na época eu cheguei no meu auge, assim, eu cheguei a ganhar, acho que 1.500 seguidores por semana. Mas uma coisa eu vou confessar para vocês. Quando eu consegui chegar a 1.000 seguidores, aí eu, voltando nesse assunto, eu perdi a vergonha e comecei a divulgar para as pessoas mais próximas, a divulgar a plataforma, abrir para os meus relacionamentos, que eu tinha aquela plataforma, e eu vou dizer, foi uma maior alegria quando eu cheguei a 1.000 seguidores. Eu acho que eu vibrei mais com 1.000 seguidores do que com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60. Hoje a gente tem 80 e poucos mil seguidores, mas a vibração dos primeiros 1.000 não tem igual. Sabe, aquilo ali foi um marco para mim, que era bastante gente me olhando e acho que tinha uma luz no fundo do túnel ali. Então jamais desista, resiliência, resiliência sempre. Agora teve um momento do Instagram que ele, acho que foi na época dos stories, quando começou os stories, o Instagram começou a focar mais em vídeo do que foto. E para mim ali foi um grande desafio. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito encabulada, eu sou uma pessoa envergonhada, assim, um pouco tímido, por mais que vocês achem que não, mas eu sou. E olhando para trás e vendo hoje, assim, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje fazendo um vídeo para vocês. Eu só conseguia fazer fotos. Eu acho que meus primeiros vídeos que eu mostrei o rosto, eu devo ter treinado mais ou menos, ou errado. Acho que uns mais de 100 vídeos eu acho que eu errei, com certeza, porque eu fazia o vídeo e não gostava, e gaguejava, e errava, e achava que não estava legal. E hoje eu faço vídeo, eu posso errar português, eu toco ficha, eu não vou editar. Eu acho que quanto mais transparente, mais real, melhor fica. Então, pessoal, desculpa ter tomado tanto tempo de vocês. Eu tentei resumir o máximo, mas não deixando de passar alguns pontos importantes que aconteceram aí nesses meus últimos anos aí, meus 20 anos aí para trás, explicando um pouco o meu lado pessoal, a questão profissional e como eu criei a V7 Cars. Então, muito obrigado, espero ter ajudado algumas pessoas, de repente até incentivar para seguir nessa linha, não desista. Às vezes a gente tem momento, é fácil desistir, né? A coisa mais fácil é desistir. O mais difícil é insistir, mas tem que insistir. Se tu acha que aquele caminho tá certo, insista, porque se tu fizer tudo certinho, trabalhando certinho, transparente, passando confiança, em algum momento vai dar certo. É muita resiliência. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa aí ser um vídeo tão longo, e espero ter atendido aí a curiosidade de alguns seguidores nossos aí,
querendo saber da minha história. Falou?